esgotos do Rio de Janeiro confirmou a presença de geosmina, uma espécie de o gosto, o sabor e a cor da água que abastece a capital e a Baixada Fluminense. Muito forte de barro, por causa de uma espuma de origem desconhecida. Estação de tratamento dentro de casa. Todo o esgoto desse bairro desemboca aqui na Sapala. Outro interfere diretamente na água que sai da sua torneira. Do abastecimento, porque nós temos uma crise séria no saneamento nesse país. Dentro de água. Moradores da capital e da Baixada Fluminense reclamam da cor. É água com cheiro e com gosto ruim. Geosmina, que é um cheiro que a gente fala de terra molhada. Apenas a geosmina não configura risco. Não vai causar diarreia, não vai causar tudo isso que está sendo relatado por aí. Se eu tenho geosmina é porque eu tenho muita cianobactéria produzindo geosmina. O que nós estamos agora sofrendo é consequência de décadas de falta de gestão e vontade política. Gestão e vontade política. Gestão e vontade política. Em 2014, a cidade de Flint, em Michigan, nos Estados Unidos, passou por uma mudança que aparentemente era inofensiva. A fonte de abastecimento de água da cidade, que era em um lago, passou a ser de um rio, o Rio Flint. O objetivo era gerar uma diminuição de custos com esta mudança, mas a água do Rio Flint era mais corrosiva do que aquela que vinha do lago. A estrutura que conduzia a água até a casa das pessoas não foi alterada. A água então deste rio, que era mais corrosivo, passou a provocar a liberação do chumbo que estava no encanamento. Devido ao objetivo de economizar, se formou uma situação onde todas as pessoas da cidade estavam expostas ao alto índice de chumbo que estava nas águas. Na verdade, não é preciso ir longe para encontrar exemplos que envolvam este contexto. De moradores do Rio de Janeiro estão desconfiados da qualidade da água. A cor está escura? A geosmina, que é produzida por bactérias, aumentou em uma escala exponencial nos mananciais que abastecem o Rio de Janeiro. A consequência disso é que a água indica a existência de esgoto na água que já tinha passado pela estação de tratamento do Guandu. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu no Rio de Janeiro, mas em todas as vezes que ocorreu foi por causa do mesmo motivo. De onde vem a água que você bebe? Esse é um questionamento que muitas pessoas têm. A água da torneira, ela tem produtos químicos, hormônios anticoncepcionais que estão na urina das mulheres. Esses hormônios não são filtrados. Podemos dividir essa trajetória em 3 fases específicas: a captação, o tratamento e a distribuição. A captação é feita em rios, represas e poços artesianos através de bombas automatizadas. Depois, essa água é levada através das encanações para uma estação de tratamento. Nessa estação são utilizados processos físicos e químicos para tornar a água potável, com uma filtragem para remover resíduos maiores e a adição de cloro para eliminar micro-organismos. Por fim, essa água é bombeada para um reservatório de onde é distribuída para todos. Esse parece ser um processo bem simples, porém, se realmente é, por que o Brasil tem um dos piores níveis de saneamento da América Latina? Por que tantas pessoas não têm acesso à água tratada e por que tantas pessoas não têm acesso a uma rede de esgoto? Porque, na realidade, não é tão simples quanto parece. Provavelmente você é uma dessas pessoas que infelizmente está à mercê da qualidade duvidosa da água que bebe e por causa da falta de uma rede de esgoto que deveria ser acessível é forçado a jogar em qualquer lugar o esgoto. Por causa desses fatores, em conjunto com outros, se estabelece um ciclo onde cada vez se torna mais crítico a qualidade da água. Como vimos anteriormente, a água é captada para ser tratada. Como o nível de poluição se torna cada vez maior, se torna também cada vez mais complexo tratar a água.
E nesse cenário que evidencia-se um dos maiores desafios relacionados à qualidade da água que bebemos hoje em dia. A Embrapa conceitua contaminantes emergentes como produtos tóxicos que não são removidos ou eliminados pelos processos tradicionais de tratamento de água para consumo humano. Entre eles estão os hormônios endógenos, hormônios sintéticos, anticoncepcionais, fármacos de diversas composições, cafeínas, sucralose, nanomateriais, bactericidas, inseticidas, algicidas, herbicidas e outros 1000 compostos diferentes. Essa definição da Embrapa simplesmente significa dizer que provavelmente você está consumindo alguma dessas substâncias por meio da água, até porque agrotóxicos se tornaram comuns na agricultura e fármacos essenciais na realidade de inúmeras pessoas. Parte disso chega na água, que abastece as cidades. Até agora, sabemos pouco sobre as consequências que essas substâncias consumidas constantemente no dia a dia geram no longo prazo. Cientistas acreditam que só saberemos essa resposta daqui 30 anos, quando as consequências começarem a surgir. Ainda não há uma legislação que limite a quantidade dessas substâncias na água que é distribuída. Em outras palavras, fica a critério de cada empresa enfrentar ou não esse problema. Em 2020, foi implementada uma reformulação na legislação que envolve o saneamento básico, o que foi chamado de um novo marco legal do saneamento. A ideia pautada nessa legislação é que até 2033, 99% das pessoas no país tenham acesso à água tratada e 90% à rede de esgoto. Nesse ponto voltamos ao começo do nosso vídeo. A forma como isso se tornará real é tornando o setor mais eficiente, fazendo com que as empresas estatais que antes eram as responsáveis pela oferta desses serviços se tornem apenas gerenciadoras fiscais. Elas continuarão sendo estatais em geral, porém a distribuição da água vai passar a ser feita por empresas privadas. Haverá uma maior competição e uma melhor gestão dos serviços graças à atuação de empresas privadas. Existem visões diferentes sobre a eficácia desse modelo. Em outros países como o Chile, por exemplo, as metas previstas para o Brasil em 2033 já são uma realidade no presente, o que demonstra que é possível alcançar estes números. Porém, ainda fica em dúvida como a poluição das fontes de águas que são utilizadas para abastecer as cidades será resolvido e, consequentemente, como os contaminantes emergentes vão deixar de ser um problema na água potável que nós consumimos. Será que essas metas realmente serão alcançadas até 2033?